mama está presente tanto no sexo masculino como no sexo feminino, sendo que no sexo feminino é mais desenvolvida devido à sua função de amamentação. Na mulher, a mama é constituída por tecido glandular, gordura conjuntivo-fibrosa, tecido adiposo, vasos e nervos. Sua localização está situada nos seguintes limites: segunda ou terceira costela superior, sexta ou sétima costela inferior, linha axilar anterior lateral e borda lateral do externo medial. Sua projeção se dá em 2/3 sobre o músculo peitoral maior e 1/3 sobre o músculo serrátil anterior. A mama apresenta externamente a seguinte morfologia: papila mamária onde se abre os ductos lactíferos que sairá ao leite materno e à sua volta a auréola, que contém glândulas areolares que secretam um sebo para lubrificar e proteger a região durante a amamentação. Internamente, a mama tem a seguinte constituição: tecido glandular, ductos lactíferos que se associam aos lóbulos da glândula mamária em repouso ou lactante. Um pouco antes dos ductos lactíferos chegarem na papila mamária, encontra-se os seios lactíferos que armazenam o leite do primeiro contato da amamentação do bebê. Também tecido conjuntivo e uma matriz adiposa que dá a forma da mama da mulher. Entre o espaço muscular e a mama existe um espaço retromamário, que é composto de tecido conjuntivo frouxo e onde é comumente posicionada as próteses mamárias nos implantes. Bom, quanto à vascularização, nós temos que a mama será irrigada de duas formas: profundamente e superficialmente. Na porção superficial, o aporte sanguíneo é fornecido pelos ramos mamários mediais, provenientes dos ramos perfurantes da artéria torácica interna, e pelos ramos mamários laterais, que são ramos da artéria torácico-lateral e artéria tóraco-acromial, ambas oriundas da artéria axilar. Na porção profunda, a mama será irrigada pelas artérias intercostais anteriores, que são ramos da artéria torácica interna, e pelas artérias intercostais posteriores da segunda, terceira e quarta costela, provenientes da aorta torácica. Já a drenagem venosa vai se dar principalmente através das veias mamárias laterais, que convergem na veia torácica lateral e depois na axilar, e em menor quantidade pelas veias mamárias mediais, que convergem na veia torácica interna. A linfa proveniente dos lóbulos caminha da profundidade para a superfície por canais interlobares. Esses se continuam pelos canais intercanaliculares, que se dirigem para o plexo subareolar. Esse plexo se comunica com o plexo areolar, que é superficial e central, e circunareolar, que fica no plano subdérmico da mama. A drenagem se caracteriza por ser maior parte centrípeta, da profundidade para a superfície e do centro para a periferia. O plexo subareolar e areolar e os linfáticos do parênquima e cutâneo se comunicam facilmente. A linfa sai por vasos principais e acessórios. Boa parte vai para os gânglios axilares, a maior parte para o grupo anterior, ou para os grupos axilares, delta-peitorais e interpeitorais, e as vias acessórias drenam menos linfa para outros gânglios, como interpeitorais, frênicos inferiores, supraclaviculares e hepáticos. Ao longo da gestação, ocorrem alterações no sistema ducto-alveolar, que fazem com que haja um rápido crescimento do tecido mamário, principalmente durante o primeiro trimestre da gravidez. Isso se deve à proliferação de lóbulos e alvéolos, sendo que o aumento aparente dos seios está relacionado principalmente ao aumento do tecido adiposo e concomitantemente à proliferação do tecido glandular. O mecanismo de crescimento das mamas também está relacionado ao hormônio lactogênio placentário, presente na corrente sanguínea, responsáveis pelas condições da placenta. Esses fatores permitem com que ocorra uma produção de leite em maior quantidade e, por conseguinte, maior disponibilidade para o bebê. O ato da sucção, estabelecido por meio do contato da boca do bebê e o mamilo da mãe, pode gerar atrito e ocasionar rachaduras na auréola da mama. Por isso, durante a gravidez, ocorre o aumento do número de glândulos de Montgomery, que são pequenos tubérculos localizados na auréola da mama, que possuem a função de produzir uma substância oleosa para proteção, lubrificação e hidratação, reduzindo assim as dificuldades relacionadas à dor e desconforto durante a amamentação. A anatomia da mama se relaciona com a fisiologia da lactação, por meio da inervação que ela possui. Mecanorreceptores de adaptação lenta e rápida, presentes na região da auréola, são ativados durante o processo da amamentação e enviam sinais elétricos para a medula espinhal, a qual encaminha o impulso para a via hipotalâmico-hipofisária.
Após o parto, a caracterização hormonal será definida pela redução drástica dos níveis de estrogênio e progesterona. A prolactina apresentará um nível basal e aumentará sua quantidade a partir da amamentação para atuar nas funções galactopoética, mamogênica e lactogênica. O leite contém proteínas, carboidratos, lipídios, íons e imunoglobulinas. Parte deste conteúdo será produzido pelas células epiteliais secretórias, sob estímulo da prolactina, enquanto outra parte provém dos capilares e se juntará à secreção do leite pela passagem nas vias trans e paracelular. A ejeção do leite ocorrerá a partir da contração de fibras musculares, as quais o farão a partir do estímulo da ocitocina. A prolactina é o hormônio responsável pela lactação, sendo sintetizado na adenohipófise nas células lactotróficas. A regulação vai ocorrer basicamente de 3 maneiras: pelo hipotálamo, pela sucção e pela concentração de hormônios esteroides. Os núcleos reguladores da produção de prolactina serão o núcleo arqueado, que produz o hormônio inibidor da prolactina, a dopamina, e o núcleo paraventricular, que sintetiza o TRH, o hormônio liberador de tirotrofina. Ambos atuam sobre as células lactotróficas da adenohipófise, sendo que a dopamina inibe a secreção da prolactina e o TRH estimula. Importante lembrar que a sucção nas mamas estimula a produção de prolactina e TRH. Já o estrogênio também estimula a produção de prolactina pelas células lactotróficas e inibe a produção de dopamina pelo núcleo arqueado. Durante a gravidez e o parto, não ocorre a lactação, pois a elevada concentração de estrogênio, apesar de estimular a produção de prolactina, inibe a exposição dos receptores nas células alveolares da glândula. Após o parto e a remoção da placenta, os níveis desse hormônio caem sensivelmente, o que permite a produção de leite. A prolactina interage com os receptores das células alveolares da glândula e estimula a síntese de proteínas do leite e a abertura de canais para a entrada de substâncias do sangue na célula, como imunoglobulinas e colesterol. A fim de melhorar a lactação, é importante que ocorra o contato pele a pele entre a mãe e o bebê logo após o nascimento, pois existe uma sensibilidade maior do mamilo nesse momento, o que estimula a secreção de prolactina e de ocitocina. Cada mama apresenta o controle local de produção, uma vez que há no leite um peptídeo inibidor da lactação, chamado FIL. Quando o leite fica retido na mama, esse peptídeo inibe a produção até que a mama seja esvaziada novamente. Desse modo, o volume de leite é proporcional à demanda e à quantidade de mamadas. Portanto, mamas muito cheias não são um bom sinal, pois a produção de leite pode estar sendo inibida. Além disso, mamas cheias podem dificultar a ligação da prolactina ao seu receptor. A ocitocina é sintetizada no núcleo paraventricular e supraóptico do hipotálamo. Ela é então transportada pelos axônios dos núcleos até a neurohipófise. Na porção posterior da hipófise, o hormônio é armazenado, e quando há um estímulo, ele é exocitado e segue pela corrente sanguínea. A ocitocina é produzida mais rápido que a prolactina e faz com que o leite que já está na mama seja injetado. O estímulo para sua liberação ocorre quando o lactente suga a areola mamária e também quando a mãe vê, ouve ou se lembra afetosamente do lactente. Nessas ocasiões, o estímulo é conduzido por via nervosa aos núcleos paraventriculares e supraópticos. Além disso, durante a lactação, a liberação da ocitocina pode ser modulada pela própria molécula em um mecanismo de retroalimentação positiva. O reflexo da ejeção abordado pode ser inibido por frio, medo, ansiedade ou dor. Entretanto, a inibição é temporária e irreversível. A ocitocina é então transportada pelo sangue e chega aos receptores das células mioepiteliais, as quais são estimuladas a se contraírem. Como elas estão circundando os alvéolos mamários, essa contração atua expulsando o leite para os ductos mais largos até que ele possa ser removido pelo bebê. Isso ocorre normalmente em 1 minuto após o início da sucção. Já nas mulheres primíparas, as que tiveram o primeiro parto, pode levar em torno de 3 a 5 minutos. A adrenalina dificulta a amamentação justamente por se ligar a esses receptores das células mioepiteliais, impedindo a atuação da ocitocina. Quando há uma produção exagerada de leite, ocorre aumento da pressão intraalveolar e uma consequente dificuldade no reflexo de ejeção, passando a ser necessário esvaziar as mamas por ordenha, manual ou mecânica.
Além do estímulo de ejeção, a liberação de ocitocina também promove contração das fibras musculares do útero durante a amamentação, contribuindo para a involução uterina e uma recuperação mais rápida da mulher. O conhecimento sobre os pontos abordados é fundamental para que os profissionais de saúde possam compreender, orientar e apoiar as mães no período de amamentação. Vale ressaltar que esse processo inclui fatores físicos e interação com fatores psicológicos e sociais, e a atenção a eles em conjunto contribui para um aleitamento bem-sucedido.